Então, essa situação, isso produziu o quê? Esses jovens, você pode, pela descrição aqui do Matthew, por favor, The Stooges não era para menos esse nome, eles pareciam Beavis e Butthead. Beavis e Butthead, né? Completamente alienados e perdidos, mas queriam ser contra alguma coisa. E aí se utilizava desses ícones nazistas para confrontar. Tá? Claro, de uma forma totalmente despolitizada. Tá? Símbolos da SS, glorificando o nazismo. O Bowie também, claro, aí voltando aqui a questão, né? O Bowie também, ele passa a ter uma simpatia, não é uma simpatia, não é isso. O Bowie foi uma outra viagem dele, né? Ele virou uma espécie de estudioso do fenômeno nazista, principalmente no aspecto da comunicação. Como foi possível o poder da comunicação ter sido tão gigantesca através do cinema, rádio? Então, ele tinha interesse nessa questão da manipulação e principalmente pela questão do ocultismo nazi. Não é à toa que o Bowie vai cair de cabeça na questão ocultista. No final aí do Fun House, né, o segundo álbum, que também não vendeu quase nada, o Iggy Pop literalmente vivia na sarjeta, tá? No auge assim da drogas, muitas drogas, né? Largado na sarjeta e ninguém mais o respeitava, tá? O Bowie de repente aparece nos Estados Unidos de limusine, por obra aí de uma figura enigmática chamada Tony DeFries. A gente já abordou aqui quando falamos dos vinis aqui do Bowie. A gente já esse empresário Tony DeFries é uma figura misteriosa. Simplesmente ele apareceu na vida do David Bowie e como assim se joga arroz em festa de casamento nos noivos, jogou muita grana em cima do Bowie. Bowie a gente sabe que até então, ali começo, antes dos Spiders from Mars, antes dos Ziggy Stardust, ele tentou várias vezes o sucesso e nunca conseguia chegar lá. Chegou, o auge foi Space Oddity, mas também foi rapidamente esquecido. De repente apareceu essa figura, o Tony DeFries, esse empresário, que jogou muita grana em cima dele. Bowie cria a empresa Main Man, o nome da empresa para gerir os negócios do Bowie, assim como era a Factory do Andy Warhol, tinha a Main Man do Bowie. E ele chega nos Estados Unidos, um ilustre desconhecido, ele chega de limusine em Nova York. Ele conhece o Iggy Pop em Nova York numa casa de shows, o Max Kansas, um negócio assim, o nome dessa casa de shows. Fazem amizade. Quem é esse cara chegando de limusine? Então, era aquela estratégia de parecer famoso, mesmo sem ninguém sabendo quem é esse cara. Esse branquela, baixinho, tímido, quem é esse cara? Era assim, as pessoas começaram a ver o Bowie. A primeira percepção do Bowie foi essa. É maluco, esse Tony DeFries, ele de repente desapareceu e reaparece por trás de Madonna. Se você olhar o LinkedIn dele, ele tem relações com empresas governamentais. É muito estranho. Esse Tony DeFries Tony DeFries, né? Ou DeFries, né? É muito estranho, muito enigmática essa figura. De onde veio essa grana? Jogou assim muita grana. E é claro que o Bowie deu uma mão aqui pro Lou Reed e pro Iggy Pop. Ele produz o terceiro álbum do Stooges, o Raw Power, que não dá também muito certo, né? Muitos falam que foi mal mixado, mas pelo menos ele foi para o rehab, se levantou e depois ele foi para a sua carreira solo. E o Lou Reed também teve o apoio, né, do Bowie, né? Teve o apoio dele. Tanto é que eu não sei, mesmo ele indo para Berlim junto com o Bowie, as relações estremeceram, tanto é que no aniversário de 50 anos do Bowie, esteve lá Lou Reed, mas não o Iggy Pop.
né? Inclusive o Bowie canta, né, uma música junto com o Lou Reed no show ao vivo lá em Nova York, acho que no Madison Square Garden, né, que foi a comemoração dos 50 anos do Bowie, canta ao lado do Lou Reed. Iggy Pop não deu as caras por lá, né? Então, não sei. Essa questão da má mixagem do Raw Power não foi assim meio polêmica, controversa. Mas olha, é interessante, se você pensar bem, essa coisa, claro, eram jovens revoltados com as condições socioeconômicas ali da região de Michigan, Detroit. Pela descrição que você vê aqui no Mate-me, por favor, eles facilmente seriam cooptados pelo trumpismo, eles seriam desse pessoal dos teóricos da conspiração, alt-right, trumpistas, extremistas de direita, facilmente. É porque não havia na época, digamos assim, um significante político a ser oferecido para esse grupo. Eles só precisavam disso, porque não havia ainda, o sistema político norte-americano estava em outra. Partidos democratas e republicanos estavam num outro nível, a discussão, a questão política. Então, se fosse hoje, olha, realmente está aqui os discos, né, a trilogia, são esses 3 discos, né, o The Stooges, o Funhouse e o Raw Power, né, que parece que deu essa polêmica toda aí. E aqui o Brick by Brick, né, esse álbum, né, que de 1990, Brick by Brick, que é aqui que o Iggy Pop ele começa a entrar na sua parte mais pop. Esse nome Iggy Pop, né? Iggy, porque uma das bandas iniciais, o Iggy Pop começou a tocar bateria, né? Então ele era baterista numa banda chamada Iguanas. Isso quando ele trabalhava em Ann Arbor, numa loja de discos chamada Discount Records, né? O Iggy Pop trabalhava lá. E ele tocava bateria nessa banda dos Iguanas. Então, daí, essa coisa do Iggy. Então, era aquela coisa quando o Iggy Pop saía da Discount Records, alguém falava iguanas, alerta de iguanas, era piada interna entre eles, né? Alerta de iguanas. E aí, por causa do iguanas, então ficou Iggy, né? E Pop por causa do sobrenome de um grande amigo dele na época, esqueci o primeiro nome, mas era Pop com 2 P's, né? Pop com 2 P's. E aí ficou Iggy Pop. Esse álbum, Brick by Brick, é interessante porque já é um momento que você tem Slash, do Guns N' Roses, aqui participando, e também a Kate Pearson, B-52, com a música Candy, que é a música mais conhecida aqui desse álbum, né? Candy, que é uma elegia, né, de um amor perdido, a garota que deu amor de graça para você. Aqui o álbum é interessante. Esse aqui, que é um álbum, né, em que ele, vamos dizer assim, ele se volta contra os seus grandes inimigos, tá? Com os seus grandes inimigos, tanto o mundo corporativo aqui nas músicas, desde a época lá do Stooges, lá no final dos anos 60. A ideia assim que perpassa nesse disco, né, que a gente pode ver aqui, é de que algo está absolutamente errado, tá? São letras assim, como por exemplo Main Street Eyes, Butttown, exatamente, Butttown, tá aqui a parte de trás, né? São músicas que criticam o rock and roll falso, os mercadores do nojo, uma expressão que ele usa aqui, os mercadores do nojo. Em Main Street Eyes, por exemplo, né? Você tem aqui Main Street Eyes, né? Já estou me demorando demais aqui com o Iggy, que o Iggy é sensacional. Onde é que está aqui? Está aqui as letras, tal. Main Street Eyes, né? Eu li sobre um cirurgião plástico
e sua coleção de artes, um negócio assim, ironizando as pessoas ricas, colecionadoras de artes, mas é tudo muito falso, tudo muito inautêntico, são mercadores de nojo e tudo mais, né? Ah, como também aqui a garota do cabelo que voa, ela não fez nada para merecer aquele carro. Tem as letras assim fragmentadas. Iggy Pop, claro, nunca foi um grande poeta, não foi um cara lírico, né, propriamente, né? Mas ele criou essa persona que paira essa aura ainda em cima dele, né? De um cara sexy, como a Kim Gordon, né, definiu, sexy, perigoso, e tudo mais. Mas, em rápidas palavras, um pária, mutante, solitário, um cara perdido. Esse perdido aqui, para a gente terminar aqui, concluir, esse perdido é que é o problema, né? Esse é a ideia de você utilizar, como foi muito comum no movimento punk, né? Punk nazis, né? Utilizar a suástica e outros símbolos, ícones nazistas, como forma de confrontação, como forma para causar choque nas pessoas, uma maneira despolitizada, né? E a gente sabe que esses ícones têm força, eles têm força, né? Não vou entrar aqui em questões de parapolítica, né? Aqui e tal, mas mesmo que você utilize de forma despolitizada, esses símbolos em si eles carregam muita força, eles são muito perigosos, né? Ela tem uma propensão assim à contaminação muito rápida, tá? E por falar em contaminação muito rápida, a gente vai entrar aqui, claro, nos comentários